Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Epic Duas House. Meu nome é Lucas e hoje eu vou estar trazendo para vocês a continuação da análise e sugestão dos decks de Commander 2017. Se você não viu a primeira parte, que são os unboxings, eu vou deixar o link na descrição. Eu fiz o unboxing de cada um dos 4 decks lançados esse ano e agora eu vou fazer a análise do deck de vampiros. Eu já fiz a análise do deck de magos e do deck de gatos, então se você ainda não viu, eu também vou deixar o link na descrição. A gente tem como comandante Lícia, Edgar e Matas. O foco dessa análise vai ser principalmente em Edgar. Os outros dois comandantes, eles não me atraíram tanto assim. O Matas ainda eu achei legal, principalmente para X1, pelo fato do custo dele ser barato, ter uma evasão e ter um corpo legal. Mas a Alicia não faz nada surpreendente, então eu achei ela legal, mas não faz nada surpreendente. Ela pode ser usada em um deck de estilo Life Gain, se você quiser, estilo Karlov, por exemplo, mas nada de muito impressionante. Então, nessa primeira parte eu vou fazer a análise e depois eu vou fazer a sugestão de 10 cartas, as sugestões de 10 cartas que eu tirei e coloquei. E vou deixar aberto mais 10 cartas que vocês podem mudar em um segundo momento, se vocês quiserem melhorar um pouco mais o deck. Bom, então, antes de começar propriamente, eu quero falar sobre 2 pontos. O primeiro é que eu não vou falar da base de mana, é algo particular. Se você tiver quaisquer cartas como Checkland, Fatland, Shockland, qualquer carta desse tipo você deve usar, tá? E Caverna das Almas é um bom exemplo, apesar de ser bem cara também. Então você tem uma série de cartas, Vault of Archangel, uma série de cartas de terrenos que você pode usar e que se encaixa muito bem nesse deck. A única carta de terreno que eu queria falar era justamente sobre Caminho da Ascendência, que foi uma carta que eu gostei muito, eu achei ela muito forte, pelos 2 efeitos que ela faz, né? O primeiro, que ela pode gerar qualquer cor da identidade do comandante, então em decks de 3, 4 e 5 cores ela é uma carta muito forte. E o Scry funciona como um bônus, então se você está jogando em um deck de, por exemplo, tribal, você pode usar mesmo que seu deck tenha apenas 2 ou uma cor. Então eu achei ela carta muito boa e o fato de entrar virado eu acho que não atrapalha o andamento do deck, principalmente no mesão. Então, a primeira parte foram as lentes, que eu acho que não vale a pena eu sugerir para vocês investirem, né? E cartas que são caras, mas que se você tem, deve usar em qualquer deck. Então, por exemplo, Demonic Tutor, Damnation, Kalitas e Bloodghast, que são vampiros muito bons. Vishkol, que é um vampiro muito bom de Commander 2011, se eu não me engano. E quaisquer cartas nesse tipo, como Exquisite Blood, Phyrexian Arena, que é uma carta muito boa para draw, Grave Pact. Então, qualquer carta nesse estilo, se você tem, você deve usar. Bom, eu vejo esse deck indo em 3 direções. A primeira é um estilo de Life Gain, como eu tinha falado, com a Alicia, mas você pode usar esse estilo também no Edgar. A segunda é justamente você focar em vampiros, propriamente. E a terceira, você ir para a parte de marcadores. Vocês vão ver que o deck tem muito essa sinergia com o marcador. O Edgar também favorece muito isso. Então, se vocês tiverem mais interesse em uma parte de marcadores, você pode usar cartas como Abzan Falconer para dar voar para suas criaturas, Abzan Battle Priest para ganhar vida e Merek, eu acho o nome, Nightblade, que você consegue dar Death Touch. Então essas cartas têm uma interação muito grande, principalmente num deck que coloca ficha. Então você vai ter várias fichas com várias habilidades em conjunto, que vai ser algo bem difícil de os seus oponentes conseguirem resolver. Cauldron of Souls também é uma opção muito legal, porque você vai conseguir fazer voltar. Tem cartas que tem efeito quando entra no campo, tem cartas que tem efeito quando outra criatura entra no campo, então, e quando sai. Então,
É uma carta que tem uma interação bem legal. Se você quiser ir mais pro caminho de life gain, algumas cartas que eu posso sugerir são Soul's Attendant e Soul Warden, que são justamente as gêmeas que jogam em Modern, em Pauper, no deck de Soul Sisters, que elas vão ser muito boas com Edgar, inclusive. Porque quando você jogar um vampiro, você vai conseguir gerar ficha, e em vez de você ganhar um de vida, você vai ganhando dois, e assim você consegue ganhar muito mais vida. Então, a Alicia pode ser usada também num deck, se você quiser focar nesse estilo, né? Você também tem Pristine Talisman, que é uma carta boa. Drana's Emissary, que não é algo... Eu particularmente não acho nada sensacional, mas se você quiser voltar para esse tipo de estratégia é muito boa, principalmente porque ela tem uma sinergia boa com Tribal. Suture Priest também tem um estilo parecido com as gêmeas. A Etherflux Reservoir, acho que saiu em Kaladesh. Ela tem uma pegada... Ela tem muito cara de combo, mas se você focar nesse estilo de ganhar vida, você vai conseguir usar uma ou até duas vezes, quem sabe. Beacon of Immortality também é uma carta muito forte nesse tipo de estratégia. E claro, tem alguns outros vampiros, como Cliff Haven Vampire, Defiant Bloodlord, Gifted Etherborn também é uma carta muito boa, parecido com o Nighthawk, que já vem no deck. Acho que mais eu posso sugerir? Bloodbond Vampire. Depth to the Deathless também é uma carta muito boa, pode funcionar como um finisher. Então existem várias cartas, Insanguinate, Fulmigate, se você quiser um Destroy em área. Nesse deck eu acho que veio apenas um, então seria uma carta muito interessante de se adicionar. Essence Harvest também é muito boa, junto com Whip of Erebus, para você poder reaproveitar suas criaturas. Mas esse não vai ser o foco do deck, então eu vou primeiro dar uma analisada nas cartas que vem e depois a gente vai para as substituições que eu fiz. Então, eu vou começar primeiro falando das criaturas. Ele vem com 26 criaturas e eu queria mencionar algumas aqui. A primeira é Barão Sangrento de Viscopa. Eu acho essa carta muito forte, eu realmente gostei dela ter vindo. Eu esperava ela ter vindo justamente por causa do branco. Não existem muitos vampiros bons com branco, mas esse é um bom exemplo de vampiro forte com branco e por isso eu imaginava que ele viria assim, apesar de não ser tão caro. A segunda carta que eu queria falar, Carniceiro de Malaki, uma carta muito forte, sempre bom ter mais reprints dele. Já não era tão caro, se eu não me engano, mas você ter mais reprints dele é muito bom e essa carta encaixa perfeitamente, pelo fato de ser tribal. A terceira carta que eu queria comentar, Vampiro Cativante. Ela tava acho que uns 20, 25 reais antes de lançar o deck. Foi uma opção muito boa, ela é muito forte. Você poder virar vampiros, principalmente colocando ficha com seu comandante para ganhar controles de criatura é algo muito forte. Além de ser um Lorde, né? Você consegue ter uma mesa muito boa, geralmente. Você vai ter um board presence bem alto e ele consegue funcionar como um finisher. Outra carta que eu gostei demais foi Patrono da Veia, essa carta nova desse deck. Achei ela muito boa. Ele é praticamente um 6/5, 6 mana, custo 6, né? 4/4 voar. E quando entra, você praticamente vai destruir alguma coisa. Então, é uma carta muito forte. Um remove uma criatura, consegue fazer crescer seus bichos. Como eu tinha dito, sua mesa geralmente vai ser grande. Então, eu gostei demais dessa carta. Impostor Sombrio foi outra carta que eu gostei demais. Tem muita gente que não gosta pelo fato de ser custo 6 sua habilidade, mas eu ainda acho que é uma carta muito forte. O bom dela não é pelo custo em si, realmente é um custo alto. Você tem cartas que fazem isso com efeitos mais baixos, mas o bom dela é você conseguir utilizar ela várias e várias, várias vezes. Então, eu acho ela uma carta muito boa. Além de, claro, esse bônus que ela pode ter as habilidades ativadas dos cards exilados, né? Então, eu gosto muito dessa carta. Outra carta que eu gostei muito, e eu comentei foi no deck de magos, é Necromante da Linhagem. Ela é muito boa em decks tribais,
E a gente já tinha outra carta, eu também comentei sobre ela, se eu não me engano é Phyrexian Delphi, é o nome da outra carta que faz efeito parecido. Mas a vantagem desse é que você não perde vida e ele ainda tem vínculo com a vida. Então eu gostei demais dessa carta e com certeza não tiraria. Outra carta que eu achei legal foi Anuon, uma carta muito boa. Tem o fato de ser tribal, né? Mas além disso, perceba que o efeito dele é para sacrificar. No deck de mago vem uma carta parecida, só que pelo fato de não ser sacrificar, na minha opinião, já perde muita força. Algum deck pode ter uma vantagem sobre você. E o fato de não poder ser vampiro faz com que você nunca possa sacrificar suas criaturas. Então, muito boa adição aí. Bom, não tem muito mais o que comentar. Eu gostei muito da base desse deck. Eu só acho que vieram poucas criaturas. 26 para mim é uma quantidade baixa, relativamente baixa num deck onde você quer castar mais e mais criaturas para poder ter muita ficha. E por isso eu coloquei algumas criaturas a mais aí quando eu fiz as substituições. Agora eu queria falar da parte de não criaturas. O deck veio com um total de 5 ramps. Na minha opinião, um pouco baixo, mas o deck consegue rodar muito bem. Então, talvez colocando um ou mais, um ou dois artefatos para gerar mana, você consegue ter um desempenho melhor, talvez, não sei. Isso é algo que eu acho que deve ser testado. Eu não coloquei nenhum ramp, eu acho que, como eu disse, na prática o deck roda muito bem, então eu acho que não foi necessário colocar esses ramps, tá? Isso é algo que precisa ser mais testado, eu acho. Então eu queria comentar apenas algumas cartas a mais de não criaturas aqui. A primeira é Porta dos Destinos. Eu gostei demais dessa carta, não esperava que ela ia vir. Ela tava um pouquinho cara, não sei se ainda tá, deve baratear provavelmente, mas ela é uma carta muito forte. Você vai conseguir crescer suas criaturas e é justamente isso que o deck quer. Então eu acho que foi uma adição muito boa nesse deck. Outra carta que eu queria falar, também nova, Quebrar o Decoro. Uma carta muito boa, na minha opinião. Você consegue se livrar de muitas criaturas e, além disso, você vai forçar combates. Então, você vai conseguir enfraquecer seus adversários. Talvez no seu turno você já consiga atacar, porque vai estar tudo virado. E você vai atacar com 6 criaturas, 8, 10 criaturas. E consegue finalizar um ou dois oponentes. Então, uma carta que eu gostei muito dela. A terceira carta que eu queria falar, Sangue Novo. Uma carta muito forte. Gostei demais dessa carta. Mas cuidado, porque ela não desvira quando você ganha o controle. Então, ela é muito boa, eu deixaria ela no deck, mas em alguns casos você vai roubar uma coisa muito boa, mas às vezes você precisaria para blocar, ou precisaria atacar naquele momento, e ela não faz isso, então tome cuidado. Outra carta que eu queria mencionar era a Espada do Grão Vampiro. Com ela você vai conseguir crescer demais suas criaturas, que é uma das coisas que você quer para você poder finalizar o jogo. E o equipar dela é algo realmente importante nesse deck. Nesse em decks que usam equipamentos no geral, porque o equipar é algo que se torna bem pesado quando ele fica alto. Você acaba se privando de não castar mágicas, mas essa não tem esse problema, né? Então, com certeza é uma carta muito boa nesse deck. Outra carta que eu não esperava sair era Mercado Negro. Eu gosto muito dessa carta. Você às vezes vai conseguir gerar 3, 4 manas na sua fase, então é muito boa. Saiu uma bem parecida com ela agora em Ixalan. E eu vou deixar ela no final do vídeo. Eu vou deixar uma imagem dela no final do vídeo. Então acompanha até o final. Mas uma carta muito boa. Não sei se eu substituiria pela de Ixalan, já que já vem ela. Mas fica como uma opção aí para quem quiser. Outra carta que eu gostei demais foi Derrubar os Poderosos. Ela é muito boa nesse estilo de deck, justamente porque você pode escolher uma ficha sua, então todas as suas fichas vão continuar vivas e você vai conseguir limpar a mesa. Então pode ser inclusive um jeito de você finalizar um oponente ou dois. Você limpa a mesa e ainda consegue atacar, e se tiverem com pouca vida, você consegue matar eles, né? Outra carta muito forte que eu achei que veio foi Pinça Craniana.
eu achava que ela não ia vir. Eu achava que ela ia vir em outros Commanders, sempre ela vem em Commander, mas eu não achava que ia vir justamente nesse deck porque você praticamente vai ter draws por 2 de mana sem fazer nada, né? Você vai castar um vampiro e já vai ter uma criatura pra equipar e tirar proveito da pinça. Então eu não achava que ia vir, gostei demais dela ter vindo. Acho que não tem muito mais o que falar, no geral eu gostei. Essa carta aqui faz um combo, pra quem não sabe. Eu vou deixar a imagem aí na tela, eu não lembro o nome da outra carta que faz o combo. Mas eu gostei muito da base, veio Contágio do Submundo, uma carta muito boa pra draw. Eu gostei demais dessa base de Vampiro. Eu achei uma das melhores. Na minha opinião, foi uma das mais difíceis de escolher uma carta pra sair. E ela veio com uma base sólida de remoção, de draw. O único problema, eu acho que foi a quantidade de criaturas, tá? E claro, vem cartas muito fracas que eu vou comentar agora. Então, eu vou falar primeiro das 10 cartas que eu tiraria. E na sequência eu vou falar as 10 que eu adicionei. Primeira carta que eu tirei foi Peão de Ulamog. Eu acho essa carta muito fraca. Se você quiser fazer um estilo de sacrifício e tudo mais, você até pode deixar ela, mas eu realmente não gosto dessa carta. Então, se você quiser fazer no estilo de sacrifício, você tem, por exemplo, Ashnod's Altar como sugestão, Sadistic Hypnotic. É uma carta muito forte nesse deck, justamente por você colocar tanta ficha, então você consegue limpar a mão de vários oponentes. E claro que elas ficam melhores com cartas que você consegue reanimar. Então, Victimize é uma carta muito boa nesse tipo de estratégia, de você sacrificar, faz voltar, faz sacrificar de novo. Você tem Animated Dead também, é uma carta muito boa nesse estilo. E tem uma delas que eu coloquei como sugestão para ser adicionada no final, que vocês vão ver daqui a pouco. A segunda carta que eu tirei, Ritualista Casca de Sangue. Eu não gosto dessa carta. Você precisa multi-reforçar muitas vezes para ela valer a pena, o que faria ela ficar muito pesada. Acho que, não sei, se você pagasse 5, por exemplo, ou seja, ela ficaria custo 8. Então, na minha opinião, não compensa. E o segundo que o oponente vai escolher. Então ele pode escolher simplesmente uma carta que ele nunca ia usar no jogo. Então não vale a pena. Eu não gosto dessa carta, mesmo o custo dela sendo relativamente baixo, né? 3 por 2 2. Apesar de que quase sempre você vai usar o multi-reforçar. Então ela nunca vai ser custo 2. Outra carta que eu tirei, Sugador de Dízimo. Tem gente que gosta dela justamente pelo fato dela ser custo baixo, mas na minha opinião não compensa. O Stork praticamente é irrelevante, você ganhar 1 de vida e tirar 1 de vida dos seus... Na verdade você vai ganhar 3, né? Você vai tirar 1 de cada e ganhar 3. Mas tirar 1 de vida na minha opinião é muito baixo. E lembrando que você vai ter que pagar, então eu não gosto muito dessa carta. Se você quiser fazer um estilo bem agro, bem agro, eu talvez deixasse. Se você quiser jogar também X1, ela vale muito a pena, eu deixaria. Mas no mesão, no geral, eu não gosto dela. Outra carta que eu tirei foi Vampiro Esquelético. Eu acho ela muito alto o custo pelo que ela faz. Tudo bem, você tem como criar fichas, mas lembre que se você perder os 2 morcegos que ele coloca quando entra, você já não consegue mais criar nenhuma ficha. Então eu não gosto dessa carta. Se você pudesse pagar 5 para criar uma ficha de morcego, pelo menos sem sacrificar morcego, acho que seria uma carta muito melhor. Mas do jeito que ele é, eu acho ele bem fraco. Apesar de se proteger um pouco, eu ainda acho essa carta muito fraca. Então foi uma das cartas que eu tirei. Outra carta que eu tirei foi a Maldição da Vitalidade. Eu acho essa carta muito fraca. 2 de vida não é algo que vai atrair seus oponentes a atacarem o oponente sem encantou. E nem é algo que você quer, propriamente, né? Então, se você colocar ela no Commander da Alicia, por exemplo, pode ser uma boa opção. Mas ainda assim, eu acho que existem cartas melhores, mesmo pro Commander da Alicia. Então, eu comentei sobre ela também no deck de gatos e eu acho uma carta muito fraca, então eu tiraria. Outra carta que eu tirei foi Pacto Condenável. Eu acho que tem draws melhores, inclusive o Phyrexiarina, que eu já tinha comentado. E ela, se fosse pelo menos mágica instantânea, seria melhor. Mas sendo feitiço, eu realmente acho que ela não compensa. A próxima carta que eu tirei foi Vapores Devastantes.
Eu acho essa carta bem fraca. Você não poder escolher a criatura é uma coisa muito ruim, principalmente por ser custo 4. Você tem destrói muitos mais efetivos, como Victor of the Night, que é bem baratinho. Você tem Terminate, que é uma carta excelente. Então acho que ela realmente não compensa. Mesmo ganhando vida, mesmo se você quiser fazer um estilo de life game, eu acho que essa carta não é boa, existem opções melhores. A sétima carta que eu tirei foi Tributo de Sangue. Existem pessoas que gostam dessa carta. Eu não gosto muito porque você não vai conseguir finalizar com ela. Tudo bem que você vai conseguir enfraquecer muito os adversários, a ponto de suas criaturas, se você tiver com uma mesa muito boa, você conseguir ganhar. Mas ainda assim eu não gosto dessa carta. Você pagar 6 por isso não é algo que me anima. Se fosse pelo menos perder 8 de vida, alguma coisa nesse sentido, eu acho que em muitos casos perderia menos vida, mas eu acho que seria melhor. E ela combina muito bem com Pacto de Sangue, porque você consegue matar alguém. Então você vai fazer perder metade da vida, você vai ganhar em vida. Quando você ganhar em vida, você faz algum oponente perder metade da vida. Mas uma carta que praticamente só funciona com mais uma do deck. E o deck sem muitos tutores, sem muitas cartas para buscar o que você quer no deck, eu acho que não é uma carta que compense, por isso eu tiraria. Outra carta que eu tirei foi Proteção de Teferi. Não por ela ser ruim, muito pelo contrário, eu achei essa carta excelente. Essa carta é muito boa, mas eu tiraria justamente por causa do preço dela. Então, se vocês não sabem, ela tá cerca de R$ 50, acho que R$ 55. E é uma carta muito forte, repito, porém eu acredito que você consegue mais valor vendendo ela e comprando as mudanças que você pode fazer, por exemplo. Então, eu tiraria justamente para vender, tá? Não pela carta em si. Se você joga outros formatos, como o próprio Commander X1 ou Legacy, ela é uma carta muito interessante e ela tem que ficar no deck. E a última carta que eu tirei foi Poços dos Sonhos Perdidos. Eu acho que essa carta pode jogar em alguns decks, principalmente no da Alicia, você pode fazer com que essa carta role, mas no geral ela é diferente do que ela parece. Você geralmente vai ganhar vida quando você castar alguma mágica. E quando você castar alguma mágica, você não vai ter mana suficiente para pagar tudo que você quer. Então, se você tem a ideia de pelo menos comprar uma carta e perder um ponto de vida, tudo bem. Mas no geral ela vai ser diferente do que você espera. Às vezes nenhum você vai poder pagar. Então, custo 4 para isso. Eu não sei se eu gosto muito, eu prefiro um draw mais efetivo, como Whisper Nightmare, eu acho. Whisper alguma coisa, que você paga 2 e compra duas, por exemplo. Então, é uma carta, na minha opinião, bem mais efetiva e por isso eu resolvi tirar essa carta. As cartas que eu adicionei foram Indulgente Aristocrata, foi a primeira carta que eu adicionei, que eu acho ela uma carta incrível, o custo dela baixo, você já coloca uma ficha, e você poder fazer crescer suas criaturas apenas sacrificando uma criatura, pra mim é uma coisa muito boa. Então, eu acho que ele tem tudo a ver com deck, é tribal, e por isso foi a primeira carta que eu adicionei. A segunda carta que eu adicionei foi Vampire Hexmage. Eu acho uma carta incrível. Você consegue matar Planeswalkers, você consegue tirar marcadores de cartas problemáticas, como o próprio Mercado Negro. E a própria Porta dos Destinos também. É uma carta que, se seus oponentes tiverem, você consegue enfraquecer um pouco. A terceira carta que eu adicionei foi Gatekeeper of Malaki. Eu gosto muito dele pelo fato dele ter um custo bem baixo, então você vai conseguir aumentar a sua board. E além disso, você faz um adversário sacrificar uma criatura. Se ele tiver uma estratégia mais focada em Voltron, por exemplo, alguma coisa do tipo, você consegue tirar um proveito bem grande. A quarta carta que eu adicionei foi Thief of Blood. Tem um efeito bem parecido com Vampire Hexmage, mas a diferença é que quanto mais marcadores você tirar, mais ela vai entrar grande. E outra coisa é que você consegue afetar várias cartas ao mesmo tempo, diferente da outra. Então, se um jogador tiver o foco em
Planeswalkers, por exemplo, você vai conseguir remover todas, vai conseguir limpar a mesa dele. Então, eu gosto muito dela. Tem Evasão também, tem uma carta que eu adicionei. Outra carta que eu adicionei foi Vampiro do Sangue Real. Eu gosto muito dela pelo fato de que pode funcionar como um finisher. Suas fichas de vampiro vão praticamente dobrar a força do Vampiro de Sangue Real. Então, foi outra carta que eu adicionei. Uma sexta criatura, na verdade, que eu adicionei foi Yarrene. Yarrene é uma carta muito boa. Ela se protege, ela aumenta o seu poder. Então, se você quiser focar mais na temática de sacrifício também, é uma carta muito forte. Então, eu gosto muito dela. Você consegue colocar criaturas em campo por ser tribal, então eu acho ela muito forte. O preço compensa e por isso eu adicionei. A última criatura que eu adicionei foi a Falkenrath Aristocrat. É uma carta que eu acho incrível. Também se protege, tem ímpeto. Então, eu acho ela muito forte. E você pode também usar nessa pegada de sacrifício. Então, eu adicionei 7 criaturas. E tirei 4 delas. Então, ficou com um total de 29. Acho que é uma quantidade bem mais razoável. Se a sua ideia é jogar mais e mais mágicas de vampiro. As 3 cartas que eu adicionei, que não são de criaturas, foram Hack do Charme, por ela ser muito versátil. Apesar de que uns efeitos podem não servir, porque vai prejudicar mais você do que os outros adversários. Mas em algumas situações isso pode salvar. E o fato de destruir artefato e exilar cemitério praticamente é uma habilidade que você vai querer em algum momento. Então foi uma das cartas que eu adicionei. A segunda foi um removal, que é troca de berço. Eu acho ela muito forte, pelo fato de que você também vai botar a criatura. Você vai dar uma criatura, mas você também vai colocar um vampiro. Porque ela é do tipo tribal e ela tem morfoloide. Então, quando você casta ela, a habilidade do seu comandante Edgar vai desencadear e você vai conseguir colocar uma ficha também. Então, eu acho ela uma carta sensacional. Além do fato de exilar, né? Que é diferente de destruir. Então, em alguns tipos de deck, isso vai ser importante. E a última carta que eu adicionei foi Dread Return. Eu acho ela uma carta muito boa. Nesse tipo de deck você vai conseguir ela usar 2 vezes de um jeito muito forte. O primeiro pagando realmente o custo e depois sacrificando. Às vezes você vai ter 3 vampiros que você colocou com Edgar, que provavelmente não vão fazer nada, além de dar um champ block. É muito mais vantagem você voltar uma criatura, por exemplo, do cemitério. Então eu gosto demais desse deck e por isso foi a última adição que eu fiz. Agora eu quero comentar 10 cartas que eu tiraria em um segundo momento. Se você quer melhorar um pouco mais seu deck, você pode tirar essas cartas, tá? Fica como sugestão para você melhorar um pouco mais. Usar uma de todas essas que eu falei que eu não adicionei, você pode colocar. E elas foram. A primeira foi Devorador de Mentes Keru. Eu gostei muito dessa carta, mas pro X1, na minha opinião, ela não é tão boa assim no mesão. Você não tem muito jeito de adicionar manas de qualquer cor. Então, por exemplo, se você tirar uma carta de um jogador que joga de verde ou de azul, você não vai fazer muita coisa. Além disso, é aquele jogador que vai exilar. Então, é ele que escolhe. Não, você não vai tirar problemas que causam a você. Então, eu não gosto dessa carta. E no mesão, né? Apesar de ter a evasão. E por isso seria uma das que eu tiraria no segundo momento. A segunda foi Nobre Falkenrath. Eu acho que essa carta pode ser boa. Ela tem seu espaço em determinados decks. Mas eu prefiro as outras cartas. Essa lista foi um pouco difícil, na minha opinião, de fazer. Porque algumas dessas cartas conseguem rodar bem. Dependendo do estilo do deck que você faça. Então,
Eu comento sobre elas porque eu acho as outras mais fortes, mas nada impede de você continuar deixando algumas dessas, tá? Então, essa seria a segunda carta. A terceira carta que eu tirei, Guarda da Honra Carmesim. Eu acho legal essa carta. Ela tem um corpo legal, mas eu acho que ela roda melhor em decks onde você consegue jogar várias vezes seu comandante. Edgar é pesado, então você às vezes não vai conseguir jogar uma terceira, quarta vez e você vai se prejudicar mais do que outros oponentes. Então ela seria boa, por exemplo, num deck de Zurgo, onde você consegue jogar o Zurgo várias vezes e inclusive você consegue pagar o custo de dash para baixar o Zurgo. Então eu acho que vale bem mais a pena, tá? Então por isso que essa é uma das opções que eu coloquei aqui. Outra carta que eu coloquei foi Sangromante. Ela é legalzinha, mas não faz nada incrível, por isso eu separei. Claro que você pode deixar se for um deck de ganhar vida e um deck que você consiga fazer com que seus oponentes sacrifiquem muita criatura ou destruam muita criatura, como o próprio Grave Pact que eu já tinha falado. Então, essa foi outra carta que eu tirei. Intendente Venijurada é uma carta que eu gostei muito, mas eu acho que ela perde um pouco da sua força nesse deck, justamente porque o próprio Edgar já tem ímpeto. Então você não consegue aproveitar ela 100%. Ela vai ser praticamente um 4/4 voar. Ela seria melhor em decks com partners, por exemplo, que, se eu não me engano, não tem nenhum com ímpeto. Ah, não, tem. Tem o Crown, que tem ímpeto, mas fora ele você consegue dar ímpeto para duas criaturas e mais dois para cada uma. Então, eu acho essa uma carta incrível, mas não para esse deck. Outra carta que eu tirei, Blind Obedience. Eu acho essa carta legalzinha, ela pode rodar em outros estilos de deck, se você quiser fazer mais um Death in Texas, alguma coisa assim, algum estilo mais de travar o jogo dos seus oponentes. Mas nesse deck eu não sei. Pode ser interessante porque você bate com muita criatura, mas no geral eu acho ela uma carta mais fraca para mesão, então foi uma das opções que eu coloquei aí. Outra carta que eu tirei, Maldição do Distúrbio. Não gosto muito dessa carta nesse deck. Se criasse ficha de vampiro seria bem melhor. Mesmo que fosse apenas um 1, por exemplo. Seria uma carta bem mais atrativa. Criar 2/2 não é algo que me interessa demais. Acho que tem cartas melhores para colocarem. Por isso eu coloquei ela aqui. Outra carta que eu tirei, Custo da Ambição. Eu gosto dessa carta, mas eu acho que existem cartas melhores. E como isso é um upgrade para o segundo momento, eu acho que dá para terem outras opções para se colocar. Então, eu coloquei ela aqui. Como eu tinha dito, essa foi uma lista um pouco mais difícil de fazer, porque eu acho que ela veio mais fechadinha. Outra carta nesse estilo é Dádiva da Estirpe, é uma carta que eu gosto, mas Encantamento geralmente é um alvo fácil no mesão, e perceba que quando ela sai de campo, o efeito do marcador não funciona mais. As criaturas vão continuar com o marcador, mas não vão ser mais indestrutíveis. Então, eu acho que é um alvo fácil no mesão e por isso seria uma das cartas que eu tiraria. E por fim, Ataque da Estirpe, eu gosto dessa carta. Eu coloquei aqui, na verdade, mais para vocês tomarem cuidado, porque se vocês estiverem com muitas criaturas que sejam lendárias, você vai ter que sacrificar, então você não vai conseguir atacar com elas. E por isso eu coloquei aqui. Mas essa é uma carta interessante, combina bem com a temática de fichas, você colocar fichas e dobrar essa quantidade. E ainda mais se você tiver com um Edgar em campo, que você vai conseguir colocar marcador em cada uma delas. Então pode ser um finisher bem legal, eu botei mais por esse motivo mesmo. Então acho que é isso. Se vocês gostarem, não deixe de dar seu like, se inscrever no canal, isso ajuda muito o canal a crescer. Claro, não deixe de conferir Ixalan, que eu comentei antes, que foi uma coleção baseada em tribal. Então você teve 4 tribos nela e teve a tribo de vampiros. Então você consegue encontrar umas cartas bem interessantes para esse deck. E além disso, não deixe de acompanhar a continuação de Ixalan, que é justamente Rivals of Ixalan, que vai ser lançado em janeiro do próximo ano, 2018.
que deve vir algumas adições bem interessantes. Se puderem, não deixe de ajudar o canal compartilhando com seus amigos e não percam o último vídeo de análise que vai ser o de dragões. Até a próxima, valeu!